Preste atenção. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, tinham muitos barcos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco. Preste atenção. Tempestade só acontece quando a gente se desprende daquilo que é confiável. Deixa eu mostrar para você, olhe. Existia um homem no Antigo Testamento por nome de Jonas. Jonas decidiu ir de encontro àquilo que Deus queria com a sua história. E o que foi que aconteceu com ele? Jonas decidiu ir para um lugar totalmente diferente daquilo que Deus queria. E a palavra de Deus vai dizer que assim que o barco se desprende do porto de Jope, as ondas começaram a solapar o barco de Jonas. Sabe por quê? Porque onda, a tempestade só aparece quando o barco sai do cais. Ela nunca vai aparecer quando o barco está atracado no cais. As coisas nunca vão acontecer quando você está confiando no prefeito, quando você está confiando no seu pai, quando você está confiando no amigo, no tio. As coisas só acontecem quando a gente sai do cais e vai para o alto mar. É ali que as coisas começam a acontecer. É ali que Jesus mostra o seu poder. Sabe por que eu digo isso? Porque a Bíblia está dizendo que a água ia entrando dentro do barco e enchendo o barco de água. O que é que significa isso aqui essa noite, meu irmão? Sabe, às vezes Deus precisa encher o teu barco de água para esvaziar a tua consciência por poder. Vou repetir, às vezes Deus, você que está me escutando, precisa encher o teu barco de água para fazer as coisas funcionarem, Senhor, na sua história. É isso que acontece com a vida da gente. Deus enche de água, os problemas vêm, que é exatamente para esvaziar e dizer assim: eu não tenho nada, eu não sou nada, eu preciso de alguma coisa mais poderosa do que eu. E é assim que a mão de Deus se revela através dos homens. O vento, a água. E ele estava na popa dormindo, uma almofada, e despertaram dizendo: mestre, ô mestre, o senhor não se importa que a gente pereça? E a palavra vai dizer assim que: e ele despertando, ei, onde tem um grito de socorro, tem uma mão de Deus para operar milagre. Onde está escrito isso, pregador? Isaías capítulo de número 59, versículo 1. A palavra diz que os meus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, e nem a minha mão estendida ou recuada para que não possa salvar. Ele é poderoso para fazer aquilo que o médico está dizendo que não pode fazer, e a gente vai ver isso aqui no texto. Ele é poderoso para transformar aquele familiar que todo mundo está dizendo que não tem como fazer. Ele é poderoso para fazer. E ele despertando, preste bem atenção, o caminho é Jericó. Vamos comigo para a palavra, para a Bíblia. Certo dia, o caminho é Jericó. Jesus está passando próximo a Jericó, e a voz que ecoa é: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Outras pessoas olhavam e diziam: cala a boca, ele não vai prestar atenção com você, deixa isso para lá, ele não quer saber de você. Mas ele não se importava e continuava: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi. O segredo não é o quanto você grita, mas a permanência que você tem diante da presença de Deus. Ei, estou falando para quem não é crente aqui também, estou falando só para os crentes não, viu? Ele ouve, ele ouve. Eu estou dizendo que ele ouve, e eu vou mostrar isso aqui na palavra. Ele está ouvindo. Ah, irmão, mas a minha vida é uma desgraça, está tudo enrolado na casa. Ele ouve. Deus está ouvindo o justo e o injusto. Deus está ouvindo. E ele despertando. E a primeira pergunta: mestre, o senhor não se importa que a gente pereça, que a gente morra? A primeira pergunta, eu disse para os senhores, é de baixo para cima. É de quem não tem nada. É de quem chegou aqui. Sabe aquela pessoa que está sentada aí agora olhando para mim? Se irmão, se eu conhecesse a minha vida,
se eu vim aqui e me ajudava, porque eu estou sério, é exatamente essa pessoa. Essa pessoa é a pergunta que está sendo feita agora aqui essa noite. Mestre, o senhor não se importa? O senhor não morreu pela minha história? O senhor não veio buscar e salvar o que tinha perdido? Mestre, eu estou perdido. Essa é a pergunta. Essa é a resposta, essa é a indagação. As perguntas são essas aqui essa noite. E a palavra de Deus vai dizer que com muito amor as coisas vão acontecendo diante daquele diálogo. De baixo para cima, um fraco para um forte. Aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. A Colossenses, o apóstolo Paulo diz que nele foram feitas todas as coisas que há, visíveis e invisíveis nos céus e na terra. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi feito por ele e para ele. Nessa noite, tudo é de Deus. A tua casa é de Deus, a tua história é de Deus, a tua família é de Deus, o teu trabalho é de Deus. Tudo aqui é de Deus. Mas vamos nos ater à segunda pergunta. E eu quero ficar nessa segunda pergunta e desenvolver algo essa noite conosco, os que estamos aqui. A segunda pergunta é: por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Irmão, desde criança, sendo católico, protestante ou não, o nosso país de forma laica ensina às crianças o temor a Deus. Perfeito, está escrito, Salomão diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Entender isso é perceber que há um controle de Deus sobre a história. Mas o que é fé? Qual é a definição de fé? Todo mundo diz, eu tenho fé. Mas o que é fé? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Fé não é simplesmente eu colocar uma Bíblia no braço ou estar falando para vocês aqui essa noite. Fé é desenvolver um relacionamento com Deus, a ponto de nada estar acontecendo e eu acreditar que muita coisa pode mudar na minha vida. É aparecer um nódulo, um caroço no estômago, no esôfago, o médico dizer, está com metástase, e você dizer, mas eu tenho fé, eu sei que o meu Redentor vive, e que é poderoso para galardoar, porque eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é fé. Fé é relacionamento. Fé não é entregar alguma coisa, fé é entregar tudo que nós temos. Deus não quer metade, Deus quer o todo da nossa história. Esse é que é o problema de nós homens. Queremos dar só uma parte da nossa vida para Deus. Deus está querendo tudo. Sabe por quê? Tem uma canção que diz, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar. Olha aí, ó. Só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando o quê? Quando tudo. Não é metade. É quando tudo. Se a gente passar a nossa vida dizendo um pouquinho para Deus, um pouquinho para o mundo, um pouquinho para Deus, um pouquinho para o mundo, nada vai funcionar na nossa história. Não vai funcionar. Ou a gente entrega a nossa vida por inteiro para Deus, ou vamos continuar nessa vida, nessa mazela onde nada funciona. Estamos rodando, fazendo um espiral na nossa história. Ano passa ano e a gente não entende as coisas. E a pergunta é, vocês ainda não têm fé? Mas por quê? Você pergunta para mim, eu tenho que ter fé e não tenho que ter medo quando as tempestades vêm. Por que eu tenho que ter fé? Primeiro, por causa da promessa eu tenho que ter fé. Onde está essa promessa, irmão? O senhor leu aonde? Primeiro versículo, passemos para outra banda. Ei, quem chamou e está chamando você essa noite é Jesus, não sou eu. Eu sou só o instrumento de Jesus aqui, mas Ele está te chamando. Vamos passar para o outro lado.
vamos viver uma vida diferente. Ele está perguntando. Deixa eu te dizer, a palavra de Deus vai dizer no livro de Juízes capítulo 6, um jovem por nome de Gideão. Gideão está com medo, a cidade tomada, assaltada vezes por aqueles que estavam ali para vilipendiar, tirar o valor da cidade de Gideão, os midianitas. Gideão está malhando trigo no lagar, no lugar difícil, escuro, preste bem atenção, sem entender nada, com medo, numa caverna, bem dizer, trabalhando de maneira difícil. E o anjo do Senhor aparece para ele, e a pergunta é: Gideão, o que é que você está fazendo desse buraco aí, Gideão? Gideão diz assim: Senhor, eu estou com medo. O senhor não está vendo o que estão fazendo com a minha terra? Volta e meia vem uns assaltantes aqui, tiram as coisas da nossa casa, roubam as nossas plantações, mexem com tudo, Senhor. O senhor não está vendo? Sabe qual foi a resposta do anjo para Gideão? Gideão, você é um varão valoroso, Gideão. Eu tenho algo na tua história, apesar do cenário estar dizendo que não, Gideão. Tem uma promessa de Deus, e Gideão alcança e vence todo um exército, apenas com 300 homens. Ei, obedecer, caráter é melhor do que performance. É melhor ter um caráter firme e dizer: Deus, eu te amo e quero viver uma vida de retidão, do que viver mentindo por aí. Primeira pergunta: por que eu tenho que ter fé e não tenho que ter medo? Porque Jesus prometeu que a gente vai chegar do outro lado. Porque Jesus fez a promessa, não foi o irmão aqui, foi ele que disse: se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, vocês vão pedir tudo o que vocês querem e vai ser feito. Porque não foi vós que escolheres a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e esse fruto permaneça. Foi Jesus que prometeu. Primeira pergunta: por que eu tenho que ter fé e não tenho que ter medo? Por causa da promessa. Ele prometeu, ele se responsabilizará. Segunda pergunta: por que eu tenho que ter fé e não tenho que ter medo? Por causa da presença de Jesus. Como é, irmão? Onde é que Jesus estava? Estava dentro do barco. O problema dos homens é porque eles não percebem que muitas vezes Jesus Cristo está dentro do barco da nossa história. Eles não entendem o que está acontecendo. Deixa eu te falar, a presença de Jesus muda cenários. A presença de Jesus altera até o globo, até o sol recua, escurece, fica mais claro, fica mais escuro. A presença de Jesus vai gerenciando as necessidades dos homens, mas às vezes os homens não notam. Sabe por quê? Porque Jesus está lá e a gente não notou. Jesus está dentro do teu barco, irmão, está tudo errado, Jesus está lá dentro. Ei, nem sempre quando as coisas estão dando errado é porque Jesus não está com você. Às vezes está tudo dando errado, mas é Ele lá dentro do teu barco trabalhando no caráter, produzindo fogo, vigor e relacionamento. Estão subindo. A cidade é num pico, chamada Naim. Jesus está cansado de ensinar como sempre. Jesus e seus discípulos, e a pergunta é: para onde nós vamos, Jesus? Jesus diz: vamos logo ali. Os discípulos acompanham Jesus. Naim é uma cidade íngreme, subindo no alto do monte. Naim tem uma característica importante, irmãos. Estamos falando sobre a presença de Jesus no nosso barco. Jesus está subindo. Uma saída, por ela entrava, por ela saía. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus subia, depois de um dia de ensino, cansado com seus discípulos, mas felizes por cumprir o propósito. E lá em cima, um cortejo fúnebre. Uma mulher, cheio de gente chorando, com esquife na mão. E todo mundo dizendo: acabou. E a mulher dizendo: acabou para mim também, não tem mais o que fazer. E a palavra de Deus nos assegura que na entrada da cidade, quando Jesus está chegando na entrada da cidade, a presença de Jesus, a presença de Jesus, pastor Albérico, quando ele chega na porta da cidade, quando Jesus chega na porta da cidade,
O cenário é de defunto, é de morte, é de enterro. Mas a presença de Jesus na cidade. A presença de Jesus na cidade